espiritualidade e seus cuidados espirituais. Estudo número 2, Espiritualidade alerta, cuidado com o mundanismo. E aí? Você está preparado para continuar pensando como inimigo, a fim de destruir a nossa igreja? Alguém teve alguma ideia nova e diferente? Hoje vamos abordar uma outra estratégia que foi falada por alguns irmãos em alguns grupos, e talvez por você também. Cuidado com o mundanismo. Você sabe o que é isso? É uma tentativa deliberada do diabo de naturalizar as coisas do mundo para poder inseri-las dentro da igreja, e às vezes até com aparência religiosa. As coisas do mundo não podem agradar a Deus, de forma que a presença delas nos afastará gradativamente de Deus. Um grande exemplo disto foi Sansão. Vejamos Juízes 14 capítulo 1 versos 2, depois capítulo 7 versos 8 ao 10. Sansão desceu até a cidade de Timna e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Eu vi em Timna uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim porque eu quero casar com ela. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois Sansão voltou lá para casar com ela. O pai de Sansão foi à casa da moça, e Sansão deu um banquete ali, como era o costume dos moços. Sansão tinha um ministério na presença de Deus que foi totalmente destruído porque ele desejou viver como os filisteus. O mundanismo nos distancia de Deus a ponto que nossas escolhas se tornam cada vez piores. Juízes 16:1. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. Qual foi a recomendação que Deus deu ao seu povo quando estava lhe dando a terra de Canaã? Levítico capítulo 18 versos 3 e capítulo 20 versos 23. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam. Em Josué 24 versos 14 e 15, qual foi a queixa contra o povo? O que foi que aconteceu? Josué terminou dizendo: Portanto agora temam a Deus o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém eu, e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Qual é a queixa que está registrada em 2 Reis 17:33 contra o rei da Síria quando vieram habitar em Samaria? E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam os seus próprios deuses, de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. O povo de Deus que era para viver diferente estava se misturando e igualando aos povos da terra que habitavam. O que nos diz o salmista no Salmo 106:35? Mas casaram com aquela gente, e imitaram os seus costumes pagãos. Qual era a crítica que os romanos estavam fazendo contra Paulo em Atos 16 versos 20 e 21? Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: Estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Não é interessante que pessoas do mundo sejam mais coerentes e convictos do que o povo de Deus? Eles não queriam um costume cristão, mas haviam muitos cristãos desejando os costumes romanos. Paulo, quando estava preso, foi abandonado por vários crentes. Por quê? 2 Timóteo 4:10. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia, e Tito, para a região da Dalmácia. Como é que o diabo começa a tentar fragilizar nossas convicções e modo de vida segundo 1 Coríntios 15:33? Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Qual a recomendação de Paulo em Efésios 5:11? Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz.
Que recomendação importante nos é dada em 1 Pedro 2, 11 e 12. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. 2 Pedro 2, 12 a 14 e 19 versos 22. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso eles serão destruídos como animais selvagens. E pagarão com sofrimento, o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Como líderes e liderados da IPJ Licínia, qual deve ser o nosso papel segundo Paulo? Tito 2 versos 12 a 15. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes. E que ninguém despreze você. Reverendo Carlos Roberto de Freitas.